Então, por isso que o nome dele é esse nome gigantesco, mútuo, conversível em participação societária. Porque ele tem duas questões num contrato só. Uma dívida, um mútuo, ou seja, eu empresto dinheiro para a sua startup, eu tenho uma dívida, você tem uma dívida comigo, eu te emprestei dinheiro, isso gerou um crédito para mim, você é meu devedor. Agora, você pode pagar essa dívida que você tem para comigo, investidor, me dando participação societária na sua empresa. Tá? Então, por isso que ele tem esse mecanismo híbrido, esse mecanismo duplo. Porque primeiro eu faço uma dívida e eu prevejo que essa dívida pode vir a ser paga, dependendo das condições, etc. e tal, com participação societária e não com dinheiro corrigido com juros. Né? Então, essa é a questão. O mútuo ele é utilizado principalmente para trazer uma segurança jurídica para o investidor. Todos vocês aí são empreendedores, sabem que empreender é arriscado. Empreender no mundo das startups é mais arriscado ainda. Empreender no Brasil é mais arriscado ainda, né? Porque a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, a gente tem o custo Brasil, etc. Então a gente sabe que figurar como sócio de uma empresa pode representar um risco, principalmente em questões trabalhistas e em questões tributárias. O direito do trabalho não costuma muito respeitar a teoria da empresa, a teoria da personalidade jurídica, que diz que quando você cria uma sociedade, uma personalidade jurídica, ela tem um patrimônio próprio. Ela faz dívida em nome próprio, ela tem crédito em nome próprio, e se ela faz dívidas e se ela não tiver patrimônio para pagar essas dívidas, ela vai à falência, vai à recuperação judicial, mas os sócios, em tese, não tem nada a ver com isso. Você não deve atingir o patrimônio do sócio para pagar essas dívidas, porque a pessoa jurídica tem uma personalidade própria, tem um patrimônio próprio para isso. Tá? Essa é a teoria linda, maravilhosa, justamente para facilitar a tomada de risco por parte dos empreendedores. Então é por isso que você faz um aporte de capital social numa empresa. Você tira patrimônio seu, aporta naquela empresa para que aquele patrimônio seja separado do seu e vire um patrimônio da pessoa jurídica, um patrimônio da empresa, e é esse patrimônio adicionado ao que ela vai vender, o que ela vai ganhar, o lucro que vai estar lá dentro, esse patrimônio vai crescendo e é esse patrimônio que deveria vir a responder por qualquer tipo de dívida. Mas existem exceções. Dívidas trabalhistas são as maiores exceções, porque os juízes do trabalho não costumam respeitar muito essa divisão. Então, basicamente, o que acontece no direito do trabalho é o seguinte: olha, empresa, você deve o empregado, vou tentar bloquear seu dinheiro uma vez. Você não tem dinheiro, não estou nem aí, vou atrás dos sócios, tá? E aí bloqueio a conta dos sócios. Estou simplificando aqui o exemplo para que vocês possam entender. Mas é mais ou menos isso que acontece na prática, tá? Essa é uma questão que pode vir atingir patrimônio do sócio. A outra questão são questões tributárias, e aí principalmente em caso de sonegação ou se houver algum tipo de fraude. E em questões outras, qualquer outro tipo de dívida civil, se houve uma fraude, se houve um abuso da personalidade jurídica, ou seja, se você utilizou essa separação, mas de má fé, cometendo fraude, se você já sabia que não ia pagar, que não ia ter dinheiro para pagar e botou um laranja, ou fingiu que tinha um patrimônio aqui, mas você não tinha. Então, todo tipo de fraude, todo tipo de má fé é penalizada pelo ordenamento jurídico. Bom, esse é o risco, em linhas gerais, representado por você figurar em uma sociedade. O investidor, sabendo disso, aliado ao fato de que a startup é muito arriscada e que, principalmente, quanto mais no começo do ciclo de vida da startup, mais risco ela tem, mais imprevisibilidade, mais incerteza ela tem, esse investidor não quer figurar nesse contrato social agora. Primeiro que isso pode trazer esse tipo de risco que eu acabei de explicar para vocês. Segundo que isso vai gerar uma burocracia de ter que alterar contrato social, junta comercial, etc. e tal. Terceiro que isso vai ter um custo, toda a burocracia vem aliada a um custo. Quarto, isso pode de repente tirar a empresa de um simples nacional, somar faturamento, etc. e você ser obrigado a sair do simples nacional, o que é um grande problema para empresas nascentes. Então, por essas razões, o investidor não entra diretamente no contrato social. Então ele utiliza esse mecanismo. Eu te empresto o dinheiro e lá na frente, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, se acontecer uma rodada qualificada, aí sim, aciona um gatilho e aí a gente transforma numa SA e aí eu viro acionista sócio de vocês.
tá? É um contrato, como eu falei para vocês, privado, não tem custo, não tem que registrar em junta comercial, não tem que registrar em cartório. E isso elimina, como eu falei para vocês também, elimina a burocracia. Então traz uma certa simplicidade para esse processo de investimento. É claro que ele em si é um contrato complexo, né? Ele é um contrato bem mais robusto do que todos os outros que a gente vinha falando aqui. Mas em termos de burocracia, ele elimina as burocracias que um contrato social tem que ter, por exemplo.